Bom dia para todo mundo, de novo. Bom, hoje a gente vai continuar aqui a aulinha que eu comecei semana passada, né, sobre geradores síncronos, né? Nossa primeira máquina rotativa que a gente vai ver aqui, que são os geradores que a gente utiliza para converter energia mecânica em energia elétrica, né? Semana passada eu falei um pouquinho das características construtivas, né, do gerador, as partes principais do gerador e como que a gente faz para interagir os campos magnéticos do estator e do rotor. Lembrando aqui, né, vou até voltar aqui uma figura para ajudar. No gerador síncrono, a gente alimenta o rotor em corrente contínua, tá? Essas bobinas aqui do rotor, a gente alimenta elas com corrente contínua e gera um campo magnético nessas bobinas que ele é constante, porém, ele vai ficar, como o rotor vai ficar com movimento rotativo, né? Esse campo vai ficar rotacionando aqui junto com o rotor. E com isso a gente consegue induzir tensões nos enrolamentos aqui do estator, que estão na transversal aqui, estão entrando e saindo da página, tá? Então, a gente tem que aplicar corrente contínua no rotor para gerar um campo magnético e a gente consegue induzir tensões alternadas trifásicas nos enrolamentos do estator. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês aí como que a gente analisa o gerador síncrono com um circuito equivalente. Vou mostrar o circuito equivalente, mostrar como que a gente faz para analisar do ponto de vista elétrico esse gerador, tá? Bom, mas antes aqui, uma equação aqui repetida, né, para vocês, só para lembrar como que a gente determina qual que é a frequência elétrica, ou melhor, a relação entre a frequência elétrica e a velocidade mecânica de um gerador síncrono, tá? Bom, é aquela equação mesmo que no último estudo dirigido já tinha, né? Frequência elétrica vai ser o número de polos da máquina sobre 120 vezes a velocidade mecânica. A frequência elétrica aqui está em Hertz e a velocidade mecânica está em RPM, certo? Então, é assim que a gente relaciona aí essas duas grandezas. Essa equação é muito importante para a gente no estudo dos geradores síncronos. Bom, o gerador síncrono, eu falei que a gente induz tensões no estator, né? Tensões trifásicas, são alternadas, né? Três senoidais. E a gente, como que a gente faz para quantificar, né? Essa tensão? Qual o valor dessa tensão induzida? Bom, o valor de pico das tensões, que a gente fala tensão interna, que são as tensões induzidas lá no estator, a gente chama de EA, tá? A gente vai chamar de EA daqui para frente. E ela depende de três coisas aqui, tá? De uma constante K, que depende da geometria da máquina, depende das características construtivas, e é uma constante. Uma vez que a máquina está construída, não dá para mudar essa constante. Vai depender do número de espiras em cada bobina do estator e o formato, tamanho, diâmetro da máquina e entre outras coisas, tá? Então, é uma constante que depende da geometria da máquina. Depende também do fluxo magnético produzido no rotor, nosso fluxo φ, tá? É, bom, e esse fluxo φ vai depender da quantidade de corrente que a gente está aplicando no rotor, que é corrente contínua. Quanto mais corrente a gente está aplicando no rotor, maior vai ser o fluxo, tá? E maior vai ser essa tensão induzida lá no estator. E ela vai depender também da velocidade na velocidade de rotação aqui, tá? Está com E na frente porque seria velocidade proporcional aqui à frequência elétrica. Seria frequência elétrica vezes 2π, tá? Então, vai depender da velocidade também. Só que no gerador síncrono, a velocidade é constante. Então, não dá para ficar variando aqui essa velocidade. Geralmente, a gente quer trabalhar com ela aqui com um valor fixo, tá? No caso aqui, a frequência, se a gente quiser operar, conectar o gerador numa rede de 60 Hz, essa frequência elétrica tem que ser 2π vezes 60 Hz. Não dá para mudar ela, tá? Não dá para conectar um gerador com uma frequência diferente numa rede de 60 Hz. Se a rede for de 50 Hz, tem que ser 2π vezes 50 Hz, tá? Então não dá para ficar mudando. O que que dá para ficar alterando aqui para eu conseguir regular essa tensão que eu estou gerando? O que dá para ficar mudando aqui é o fluxo φ, tá? Então
a tensão ou corrente contínua que a gente aplica lá no rotor para gerar o fluxo magnético no rotor, né? Com essa corrente contínua, essa corrente que passa no rotor, é que a gente vai regular a tensão interna, tá? Eles têm uma relação direta, essa corrente que a gente aplica no rotor e a tensão interna, a tensão que é induzida no estator. Bom, e partindo dessas duas informações aqui, a gente já pode começar a chegar perto aí de um circuito equivalente para a gente analisar o nosso gerador síncrono, que é muito simples. A gente só tem que ter em mente, né, o que que a gente tem que representar nesse circuito equivalente para conseguir representar bem o comportamento do nosso gerador síncrono. Bom, e são três características aí que a gente tem que ter, tem que representar nesse circuito equivalente do gerador síncrono, tá? É, a gente tem uma tensão interna, tá? A tensão que é induzida mesmo lá no estator, que é diferente da tensão terminal. A tensão que se eu chegar com o voltímetro lá nos terminais do gerador e medir, ela vai ser um pouco menor. Bom, por que que ela vai ser um pouco menor? Porque eu tenho perdas no meio do caminho, eu tenho perdas no estator, tá? Bom, e por que essas perdas? Os enrolamentos são de cobre, tá? Aquelas bobinas lá são feitas de fios de cobre enrolado e passa corrente por essas bobinas. Se passa corrente, eu tenho fios de cobre, eu tenho resistência, certo? Então, eu vou ter uma resistência ali gerando perdas, no estator. Bom, e se são bobinas com cobre enrolado, o que que é uma bobina? Nada mais é do que um indutor, né? Então, eu vou ter uma indutância, devido a esse enrolamento. É natural que eu tenha uma indutância. Então, eu tenho que representar essa indutância das bobinas, que vai fazer diferença aqui no circuito de corrente alternada, tá? E a resistência também dessas bobinas é importante. Bom, e a indutância, né, que a gente acaba chamando de reatância, no caso do gerador síncrono, que a gente já vai representar a indutância multiplicada pela frequência, né, já que a gente está trabalhando com corrente alternada, é o J ômega L, essa indutância ela é um pouquinho maior do que a indutância própria das bobinas, tá? Porque eu tenho o que eu chamo de reação de armadura aqui na minha máquina síncrona, tá? Bom, isso aqui, essa reação de armadura, é uma distorção do fluxo magnético que acontece por causa da passagem de corrente no estator, tá? Se eu tivesse simplesmente as bobinas do estator sem corrente passando, eu tinha só a indutância própria. Quando eu tenho corrente passando nelas, eu gero um campo magnético contrário, tá, ao campo magnético do rotor e eu meio que faço uma força contrária. Eu vou enfraquecer esse campo magnético do rotor devido à passagem de corrente no estator, tá? Então, isso aqui vai acabar influenciando também na reatância, mas a gente soma essas duas reatâncias, tá? É, a da reação de armadura e a reatância própria, e a gente chama esse resultante, né, de reatância síncrona. A gente vai trabalhar com uma reatância só no nosso circuito equivalente. Bom, e eu falei para vocês que existe uma relação direta entre a corrente de campo, corrente que a gente aplica no rotor, que é contínua, e a tensão EA, que a gente induz lá no estator, tá? No caso aqui, o EA seria o valor de pico, já que as tensões são senoidais, né? Isso aqui seria só o valor de pico dessas tensões. Bom, essa relação é direta, porém ela não é linear, porque como a gente induz através de magnetização, né? Através de indução eletromagnética, essa tensão, vai haver saturação no núcleo magnético. O rotor é feito de material ferromagnético e vai haver saturação. Aqui no começo da curva, ó, a curva sobe de forma linear, tá? E se eu aumentar a corrente de campo, a corrente do rotor, eu vou aumentar a tensão no estator. Agora, vai chegar um ponto que eu vou chegar na saturação aqui, que eu posso continuar aumentando a corrente, tá? A curva vai ficar mais suave aqui e eu posso aumentar muito a corrente de campo, que eu vou aumentar só um pouquinho a tensão induzida lá no estator. Vai chegar um ponto que eu posso continuar aumentando a corrente de campo, que eu não vou conseguir mais aumentar essa tensão,
tá? E eu tenho um limite, né, de corrente que eu posso aplicar no rotor, senão ele vai acabar queimando, né? Muita corrente pode acabar danificando ele. Mas eu tenho esse efeito de saturação aqui. Vai chegar um ponto que não adianta eu aplicar mais corrente lá no estator que não vou conseguir aumentar a minha tensão, tá? Bom, mas baseado nessas informações aqui, a gente consegue montar um circuito equivalente. Isso aqui é só para Sei. vocês entenderem de onde que vem esse circuito equivalente, tá? Bom, e o circuito equivalente está aqui. Na verdade, são dois, né? É um circuito para o rotor e um circuito para o estator. No circuito da esquerda é o circuito do rotor. Ele funciona em corrente contínua, tá? Em CC. Bom, e aqui ó, a gente simplesmente vai aplicar uma tensão contínua no rotor, tá? Vai fluir uma corrente contínua aqui, que vai passar pelas bobinas do rotor, estão representados por essa indutância aqui, e eu tenho uma certa resistência ali no rotor, que eu posso controlar ela, mexer nessa resistência para controlar a corrente, ou então eu posso ter uma resistência fixa e mexer, regular essa tensão aqui que eu estou aplicando, dá no mesmo, tá? Isso aqui é só para mostrar que a gente pode regular essa tensão ou essa corrente que passa pelo rotor. Bom, e quanto maior é a corrente F, maior é a tensão EA induzida lá no estator, de acordo com aquele gráfico que eu mostrei aqui atrás. Bom, então o circuito da esquerda é o circuito do rotor. De acordo com a corrente IF que passa nesse circuito, eu vou controlar essa tensão EA que eu estou induzindo no estator. O circuito da direita é o circuito do estator. Ele está em corrente alternada. São as tensões e correntes que eu estou induzindo no estator que eu vou alimentar uma carga elétrica aqui na minha saída, tá? Pode ser uma carga qualquer. eu- o gerador tem que dar conta de alimentar essa carga aqui. Deixa eu tentar desenhar de novo. Ficou muito ruim aqui, né? Mas bom, é assim que funciona o gerador, né? A partir da energia mecânica que a gente aplica no rotor para girar ele, eu vou gerar tensões elétricas aqui, tá? E quando eu conectar uma carga, eu vou fornecer uma certa corrente para essa carga e o gerador vai alimentar essa carga aqui com uma determinada tensão. Bom, mas eu falei para vocês que a tensão interna, a tensão que a gente induz no estator, que eu chamei de EA, ela é diferente da tensão terminal. Por quê? Por causa da queda de tensão que a gente tem nos elementos aqui do estator, na resistência, que a gente chama de resistência de armadura, e na reatância, que é a reatância síncrona, tá? A gente tem uma reatância e uma resistência no estator interna, né, do gerador, não tem como evitar essas perdas aqui, por causa dos enrolamentos de cobre, e a gente fica com esse circuito equivalente aqui. Bom, se a corrente está fluindo para fora aqui do estator, né, a gente está fornecendo corrente para a carga, naturalmente a queda de tensão aqui na resistência e na reatância vai ser contrária à tensão interna, tá? Então, a tensão terminal sempre vai ser um pouquinho menor do que a tensão interna. Então, se eu quiser uma determinada tensão aqui nos terminais do meu gerador, eu tenho que induzir uma tensão um pouquinho maior para eu já compensar, né, essas quedas de tensão interna aqui. Bom, mas esse circuito aqui, independente da carga que a gente estiver alimentando, independente das condições que a gente estiver operando esse gerador, a gente consegue analisar esse circuito só por essa equação que está destacada aqui. A tensão terminal vai ser igual à tensão interna, menos a queda de tensão na reatância síncrona, que é a reatância vezes a corrente, tá? Menos a queda de tensão na resistência de armadura, que é a resistência vezes a corrente também. Bom, isso aqui tudo em corrente alternada, tá? Esse circuito da direita, então se está em negrito aqui, são fasores, tá? Eu tenho amplitude e fase. O circuito da esquerda, normalmente a gente não precisa nem analisar ele não, tá? Ele está aqui só para lembrar a gente que essa tensão EA, ela é controlada pela corrente que passa aqui nas bobinas do rotor, tá? Mas no geral a gente precisa analisar só o circuito da direita para analisar a operação do nosso gerador síncrono, certo? Bom, e a partir dessa equação aqui, olhando para esse circuito da direita, a gente consegue analisar ele também através de um diagrama fasorial. A gente consegue desenhar os fasores
com a defasagem e amplitude correta e é, analisar de acordo com a carga que a gente está alimentando. A carga, ela pode consumir uma corrente alta, pode consumir uma corrente baixa, independente do valor da corrente, essa corrente pode ser atrasada em relação à tensão terminal, tá? Pode ser uma carga indutiva, ela pode estar adiantada, pode ser uma carga capacitiva, ou pode estar em fase, se for uma carga resistiva. E a gente consegue identificar isso aí muito bem analisando um diagrama fasorial. Bom, e o diagrama fasorial eu até falei, né, um pouquinho lá quando a gente viu os transformadores. Não muda muita coisa aqui não, tá? Mas aqui começando pelo diagrama onde a gente tem corrente atrasada, onde a gente está alimentando uma carga indutiva, tá? Que a corrente fica atrasada em relação à tensão. A gente tem a tensão terminal no eixo horizontal aqui, tá o Vφ, nossa tensão terminal. A corrente da carga, que é a corrente de armadura do gerador, está atrasada por um ângulo θ aqui da nossa tensão terminal, tá? E a queda de tensão na resistência de armadura, ela sempre vai estar em fase com a minha corrente. Então, vocês vejam que esse vetor aqui da corrente e o da queda de tensão na resistência estão apontando na mesma direção. E a queda de tensão na reatância síncrona, no XS, ela está 90 graus atrasada aqui em relação à minha corrente. Então, ela vai estar apontando, eu vou girar 90 graus no sentido anti-horário. Bom, e a tensão interna, né, o EA, essa tensão azul, ela vai ser nada mais, nada menos do que a soma da tensão terminal Vφ, tá? Com as quedas de tensão aqui na resistência de armadura e na reatância síncrona. Então eu somo esse vetor, esse fasor, né, melhor dizendo, da tensão terminal, com o fasor do RA e A e o fasor do JXSA. Somando esses três fasores aqui, eu vou ter minha tensão interna EA no final das contas. Bom, quando a gente está alimentando uma carga indutiva, dessa forma aqui, a tensão EA ela é ela tem que ser bem maior do que a tensão terminal. Vocês vejam que a amplitude aqui do EA, da tensão azul, ela está bem maior do que a amplitude do Vφ, tá? E é muito normal quando a gente está alimentando carga indutiva a gente precisar de uma corrente, uma corrente não, uma tensão interna muito mais alta do que a tensão terminal, tá? Essa é a característica de uma carga com corrente atrasada. Bom, e se a gente tiver uma carga resistiva? Bom, aí a corrente está em fase, tá? O que é a corrente em fase? É a corrente apontando para o mesmo lado aqui do Vφ, do fasor da tensão terminal. Bom, dessa forma a gente fica com esse triângulo retângulo, tá? Onde a gente vai ter um ângulo de defasagem também entre a tensão interna e a tensão terminal, porém a corrente está em fase, tá? Com a tensão terminal. Então, aqui a tensão interna ela fica um pouquinho menor em relação à carga indutiva, tá? Bom, e falta um tipo de carga que é a capacitiva. Na carga capacitiva, estou mantendo aqui o Vφ sempre na horizontal, sempre apontando para a direita, tá? Agora a corrente está adiantada, meu ângulo θ está para cima, tá? Bom, e essa é a forma que a tensão EA fica mais próxima da tensão terminal Vφ. Dependendo das características do gerador, pode ser até que a minha tensão terminal seja maior do que a minha tensão interna no caso de uma carga capacitiva, tá? Então, para manter, né, a tensão terminal constante, igual está sendo considerado aqui, né? Todos esses diagramas, a gente tem que conseguir regular a tensão interna de acordo, né? Para que a gente consiga manter sempre no valor nominal essa tensão terminal Vφ. A tensão terminal Vφ ela vai depender das características da carga do circuito. O que a gente consegue regular é a tensão interna EA. Essa é só eu mexer lá na corrente do rotor que eu consigo aumentar ou diminuir o fluxo e eu aumento ou diminuo aqui a amplitude dessa tensão EA. Então assim eu consigo mexer na minha tensão interna e alterar as características do meu gerador. Bom,
eu posso mexer aqui no fluxo, né? Mexer na corrente do rotor para alterar a amplitude dessa tensão EA, tá? E eu tenho um ângulo delta aqui, esse ângulo azul aqui que eu tenho entre as duas tensões. Esse ângulo eu chamo ele de ângulo de carga, tá? Ele tem esse nome especial. Por que ângulo de carga? Bom, eu consigo alterar esse ângulo de carga também. Para alterar esse ângulo de carga, eu tenho que aumentar o torque mecânico no eixo. Ele vai depender do torque que eu estou aplicando no eixo mecânico. Quanto mais torque eu estiver aplicando, quanto mais força eu estiver fazendo no eixo, mais potência eu estou fornecendo para a carga, maior vai ser esse ângulo delta. Mas mais para frente a gente vai voltar a falar mais dele, tá? Na aula de hoje eu quero só que vocês entendam esse circuito equivalente aí, como que a gente faz para analisar esse circuito equivalente e esses diagramas fasoriais que ajudam, de certa forma, a gente enxergar melhor o que está acontecendo no circuito equivalente. Bom, mas vamos fazer um exemplo aqui do circuito equivalente para vocês entenderem sobre essa regulação, né, da tensão interna para manter a tensão terminal num valor constante, que normalmente é o valor nominal. Bom, só vou compartilhar a tela toda aqui para eu poder mudar aqui. Bom, é, bom, vocês conseguem ver a telinha quadriculada aí? Se não estiverem vendo a tela quadriculada, é só falar, tá? O exemplo aqui diz o seguinte para a gente, tá? É um gerador de 15 kVA, tá? É a potência nominal dele, potência aparente está em kVA, e 220 volts. Essa tensão aqui é sempre tensão de linha, tá? Mesma coisa lá do transformador. Eu falei a tensão, não falei que ela é de fase, não falei nada, tensão de linha, tá? A gente sempre fala tensão nominal, a gente está se referindo à tensão de linha, tensão fase entre duas fases, né? Que a gente fala também tensão fase-fase. Então, o gerador de 15 kVA 220. Bom, esse gerador está conectado em Y, tá? Tá falando para a gente aqui que está conectado em Y. Vocês vão entender porque que é importante aqui essa conexão do nosso gerador em Y ou em delta. Ele está alimentando uma carga nominal, tá? Com fator de potência 0,8 atrasado. Ou seja, a carga está consumindo 15 kVA com fator de potência 0,8 atrasado. É uma carga indutiva. Sabendo que a resistência de armadura RA igual a 0,3 ohm e a reatância síncrona XS 0,9 ohm, determine a tensão interna para que a carga seja atendida com tensão nominal e esboce o diagrama fasorial. Ou seja, ele nos deu as informações do circuito, as informações da carga, ele quer saber qual que vai ser a tensão EA, o valor dessa tensão, para que eu alimente a carga, ou seja, a minha tensão terminal VFI, seja a tensão nominal, o 220 volts, tá? Só que como o gerador está em Y, a gente vai alimentar a carga, o circuito equivalente, a gente utiliza ele como um circuito fase neutro, tá? Então, a gente vai, a tensão VFI para a gente vai ser tensão de fase, 220 sobre raiz de 3, tá? Mas vamos desenhar aqui o circuito para facilitar o nosso entendimento. Bom, tem a fonte aqui, né? O EA, que é o que a gente quer descobrir, tá? A gente tem aqui uma resistência de armadura, tem uma reatância síncrona, tem os terminais do nosso gerador aqui, tá? Bom, aqui a gente quer uma determinada tensão, que é a tensão nominal, né? Vai ser 220 volts sobre raiz de 3. Essa é a tensão que a gente quer nos terminais do nosso gerador. E o exercício falou para a gente que a resistência de armadura é 0,3 ohm e a reatância síncrona é 0,9 ohm. Então aqui a gente tem o circuito equivalente do nosso gerador síncrono, tá? E agora a gente tem uma carga aqui que a gente tem informações sobre ela também, tá? A gente tem uma carga conectada nos terminais dele, tá? O que eu preciso saber dessa carga é que ela consome uma potência de 15 kVA e o fator de potência é 0,8 atrasado.
tá? Então, só preciso saber disso aqui da carga. Bom, tá tudo em série aqui. Essa carga vai estar consumindo uma corrente aqui que vem do gerador, que é a corrente de armadura. Vou chamar de IA, né? É assim que a gente estava chamando. Bom, a corrente a gente consegue descobrir a amplitude e a fase dessa corrente com essas informações da carga, tá? E a tensão que a gente está aplicando. A gente quer tensão nominal na carga. E a gente consegue descobrir essa corrente. Se a gente descobrir essa corrente, a gente consegue equacionar a malha aqui, né? Usar aquela equação que eu mostrei do gerador síncrono e a gente acaba encontrando aqui a tensão interna EA, que é o que o exercício está pedindo. Bom, mas vamos achar a corrente aqui primeiro, né? A gente sabe que a potência aparente, né, vai ser raiz de 3 vezes a tensão de linha vezes a corrente de linha, né? Isso aqui vai ser raiz de 3 vezes a própria tensão, né? O 220. Não, deixa eu fazer na linha de baixo aqui, então. Vai ser o seguinte, ó, potência aparente é 15 kVA, vai ser igual a raiz de 3 vezes 220, que é a tensão de linha, vezes a corrente IA. Por quê? Se está em Y, corrente de fase é igual à minha corrente de linha, tá? Isso aqui, ó, é como se eu tivesse aqui nos terminais aqui do meu gerador, ó, uma fase, né, e o neutro aqui embaixo. É um circuito entre fase e neutro, tá? Então, só lembrar disso aqui, mas aqui eu estou usando 220 porque eu estou usando raiz de 3. Se eu quiser usar 220 sobre raiz de 3 aqui nessa equação, tá? Eu posso usar também, mas eu vou ter que multiplicar por 3, tá? Mas eu sempre calculo a potência com tensão e corrente de linha, que eu acho mais fácil. Bom, então, ó, o valor dessa corrente vai ser 15 kVA sobre raiz de 3 vezes 220. Tá, e fazendo essa continha aí, nossa corrente vai ser 39,4 ampere. Bom, e a gente precisa não só da amplitude dessa corrente, tá? É importante também, mas a gente precisa da fase dessa corrente. Bom, a fase da corrente é só olhar para o fator de potência, tá? O θ vai ser o arco cosseno de 0,8, tá? Isso aqui vai dar menos 36,87 graus, tá? O menos porque o fator de potência é atrasado. Então, ó, eu tenho as duas informações que eu preciso aqui da minha corrente, tá? Se eu quiser escrever minha corrente aqui em forma de fasor, tá? Um pontinho aqui em cima, vai ficar 39,4 fase menos 36,87 graus, ampere, tá? Então, conhecemos a corrente aqui. Bom, e qual que é a equação aqui do gerador, né? Olhando para as tensões aqui do gerador. A tensão EA vai ser a tensão Vφ, né? A tensão terminal, mais RA. Nossa senhora, ficou ruim aqui, hein? RA mais J XS vezes a corrente IA, tá? Bom, aqui eu sei todos os valores, só o EA que eu quero descobrir, tá? Então, o EA aqui vai ser a tensão terminal, que é 220 sobre raiz de 3, né? Essa tensão aqui, que eu vou considerar sempre com fase zero, né? Eu tenho que... o exercício não falou pra gente, mas a gente escolhe, né? A gente pode estipular a fase aqui para essa corrente, ó, para essa tensão. E lá no diagrama fasorial, vocês lembram que eu sempre colocava o Vφ na horizontal, né? Justamente porque eu considero ele como fase zero. Bom, e aqui a resistência e a reatância foram dadas para a gente, né, no exercício, tá? E a corrente a gente calculou, 39,4 fase menos 36,87 graus, beleza? Bom, então a gente é só resolver essa continha aqui, tá? Continha com números complexos, mas a gente consegue resolver essa continha aqui com tranquilidade, tá? Vocês podem resolver da forma que vocês acharem melhor, cada um acaba desenvolvendo um mecanismo melhor aí para resolver essa conta, tá?
Mas, fazendo essa conta, a gente encontra aqui uma tensão interna de 159,2, fase 7,68 graus, volts, tá? Bom, reparem uma coisa. Eu falei que a tensão interna é maior do que a tensão terminal, né? A tensão terminal falou que é 220, tá? Mas veja bem, a tensão terminal, ela é 220 sobre raiz de 3, porque a gente está trabalhando com fase neutra, tá? 220 sobre raiz de 3 é os 127 volts, é igual a da tomada da nossa casa, tá? Então, aqui a gente está acima de 127 volts. Tensão é A, tensão interna é maior do que a tensão terminal, tá? Então, sempre comparar a tensão de fase com tensão de fase, quando for comparar a tensão interna com tensão terminal, tá? Se quiser comparar a tensão de linha com tensão de linha, eu tenho que multiplicar isso aqui por raiz de 3. Aí vai ficar maior do que 220, tá? Mas nunca comparar a tensão de linha com tensão de fase, porque não faz muito sentido comparar as duas. Tudo bem? Bom, então tá faltando o que agora? Tá faltando traçar o diagrama, traçar não, esboçar, né, o diagrama fasorial desse gerador síncrono. A gente conhece todos os valores aqui, tranquilo agora da gente esboçar esse diagrama fasorial que eu vou tentar fazer ele aqui da melhor forma possível, né? Já comecei muito bem aqui, tá? Mas, bom, aqui é o nosso VFI, tá? Ele é 127. Não, precisa nem substituir os valores, não. Só indicar aqui que é o VFI, tá? A origem vai ser sempre aqui, tá? A corrente, a gente pode colocar ela aqui no separado, né? Ela não faz parte, né, da soma dos fasores, mas ela vai estar defasada de um ângulo aqui que é 36,87 graus, tá? Esse aqui é o nosso IA. Bom, a tensão terminal, eu posso traçar ela primeiro, mas é bom traçar aqui as quedas de tensão, tá? Bom, vejam que eu não estou preocupado aqui com a proporcionalidade, não, tá? É só um esboço. Bom, então aqui seria aqui o RA e A. Aqui tem um ângulo de 90 graus e aqui o JXSA. Bom, e para completar aqui, falta minha tensão interna, né? Minha tensão interna é A, tem um ângulo aqui de 7,68 graus. Então, esse aqui, a tensão interna é A. Tudo bem? Então, esse aqui seria um esboço do nosso diagrama fasorial. Corrente atrasada, tá? A carga tem fator de potência atrasado. Então, essa corrente fica para baixo aqui. E a gente fica com esse diagrama fasorial aqui que eu tentei esboçar. Um pouquinho difícil, né, desenhar isso aqui. Mas ele seria semelhante a esse primeiro aqui, tá? Só que, é, no caso do exercício, a gente pode dar valores, né? A gente pode substituir os valores aqui em cada segmento aqui no nosso diagrama fasorial, certo? Dúvidas, pessoal, no exercício? Tranquilo, André. Bom, então, pessoal, a matéria do bimestre vem até aqui, tá? E a gente vai continuar essa matéria lá no terceiro bimestre, lá depois do recesso, tá? Tem um estudo dirigido para vocês aí sobre essa parte aqui de gerador síncrono, né? A aula passada e essa já tá no Teams aí. Mesmo esquema, em dupla. Exercícios aí para vocês fazerem no papel, tirar foto, transformar para PDF e me mandar, tá? Só que dessa vez vocês vão ter 2 semanas para fazer, porque semana que vem é semana de estudos autônomos, tá? Então vocês vão ter 2 semanas para fazer. Vai ter um tempinho a mais dessa vez. Mas apesar de ter o tempo a mais, não tá maior a lista não, tá? Tá do mesmo tamanho das outras, vale 10 também para completar a nota do bimestre. Bom, e na semana seguinte, né? Semana que vem é semana de estudos autônomos, na outra a gente teria aula também, mas vocês não vão ter aula síncrona comigo,
tá? Vou dispensar vocês nessa semana, porque é a última semana do bimestre também, não adianta ficar querendo passar alguma coisa, senão vocês vão esquecer por causa do recesso, mas e também eu tô um pouquinho apertado, eu tenho um compromisso do doutorado nessa semana e preciso de um tempinho para dedicar, pelo menos até quarta-feira, tá? Então, a gente vai ficar sem aula nessa última semana, tá? A semana do dia 13, né? A aula seria dia 14 de setembro. A gente não vai ter aula dia 14 de setembro, tá? Bom, isso vale lá para outra disciplina também, de LPE, tá bom? É, eu dou esse aviso aqui em máquinas que já pega as duas já, as duas metades da turma, mas vai valer para as duas matérias, beleza? Pessoal, qualquer dúvida em relação ao estudo dirigido, é só mandar mensagem aí, entrar em contato que eu ajudo vocês, beleza? Beleza, Andrei, obrigado.